Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui, Felipe Bezerra, gravando diretamente de Viena. E se compreendes, não é Deus, já diria Santo Agostinho. E aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. Ide por todo mundo e anunciar o Evangelho. Batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Domingo da Santíssima Trindade. Amém. Hoje na comunidade Shalom, se você não é da comunidade, essa semana a gente celebra a Semana da Unidade dentro da comunidade em vista dessa festa exatamente da Trindade. Então, muita coisa para falar, a Santíssima Trindade não tem fim, né? A gente vai passar o resto da nossa vida aqui na Terra e na eternidade para conseguir entender, porque Deus é Aí a pessoa infinito. conta, a eternidade a pessoa conta, que depois chegar lá, a gente nós vemos aqui como um espelho, como diz São Paulo, mas depois veremos tal como ele é. Tal como ele Aí, é. Mas isso não significa que a nossa mente vai conseguir abraçar o mistério da Trindade não, totalmente. com certeza, esse é mistério. É, Mistério. eu vi o meu professor de teologia dogmática. Eu tive, né, um curso de Santíssima Trindade na faculdade. O meu professor de teologia dogmática, ele falava que no céu, uma das maravilhas do céu vai se a gente vai passar a eternidade inteira descobrindo coisas novas de Deus. Porque Deus é infinito, mas a nossa mente é finita. Então, ele disse que o que vai ser mais legal, uma das coisas mais legais vai ser eu vou descobrir uma coisa nova de Deus e o senhor vai descobrir uma coisa nova de Deus. E a gente vai poder partilhar aquilo de novo que a gente descobriu de Deus. E eu acho isso muito maravilhoso, né? E outra coisa muito legal é a comparação, e eu não sei se foi Santo Tomás de Aquino que fez essa comparação, ou se eu deduzi de Santo Tomás de Aquino fazendo essa comparação, porque isso foi na época da faculdade também, quando a gente estava falando sobre isso, que é como se fosse assim, é um copo onde tem água sendo derramada, mas a água nunca para de ser derramada, que vai ser sempre derramada, mas o copo vai estar sempre cheio, então a gente vai estar sempre cheio de Deus, mas nunca vai parar de ser cheio de Deus, porque Deus nunca vai parar de se derramar. O céu maravilhoso vai ser isso, né? Mas vamos ler, eu vou ler aqui e você aí de casa pode acompanhar. Como sempre, a gente vai colocar esse texto na descrição, tanto do podcast como, né, do YouTube. E é, você pode acompanhar isso no texto aqui. Mas a gente recomenda sempre que você abra a sua Bíblia para a gente poder ver, né, e voltar a marcar, sublinhar. Então, Mateus 28, 16 a 20 é o nosso evangelho de hoje da Santíssima Trindade. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é. E aí? Santíssima Trindade é o terror dos pregadores, segundo. É, Na minha faculdade também, o meu professor de Trindade, de Deus, da teologia também, falava assim: olha, a tarefa de vocês era no primeiro semestre, né? Então, antes era no fim, normalmente perto aí da festa, dessa solenidade aqui da Santíssima Trindade, ele mandava os alunos assim: olha, no próximo domingo vocês têm a tarefa de anotar o que é que o pregador disse ai, sobre meu a Deus. Santíssima Trindade. Rapaz, eu tinha um professor que era o meu tutor lá da faculdade, que ele dizia assim: no fundo, todo mundo tem um pouquinho de heresia em relação à Trindade. Tipo assim, no fundo, a gente nunca vai entender, a gente sempre vai entender para alguma heresia.
Porque sempre vai cair ou né, assim, ou na divisão, e aí vai cair um monte de coisa. As pessoas têm a ideia de monoteísmo, ou vai cair no politeísmo, vai cair na personificação, ou na divisão. Enfim, já queremos adiantar, gente, que aqui não vai ser uma aula de teologia dogmática. E não esperem da gente os dogmas nem as proclamações da Santíssima Trindade. Mas, assim, é, enfim, nem os padres entendem direito. Aí eu lembro do padre Leonardo Wagner, a gente era seminarista, e ele dizia assim que quando o Ratzinger foi para o céu, na época ele não tinha sido eleito Papa ainda, né? Ele era ainda o prefeito da congregação para a doutrina da fé, e diz quando o Ratzinger morrer, acho que a Santíssima Trindade vai sentar na frente deles, agora explica aqui para gente, para ver se ele conseguia sintetizar a coisa, né? Porque é O realmente. Introdução ao Cristianismo, ele tem um dos livros do Ratzinger, né? Esse aí eu estava até tomando aqui para ver se colocava alguma coisa aqui. Mas realmente o Ratzinger é um teólogo, é um nível que ultrapassa, assim, realmente, quando ele coloca todos os pontos aí sobre a Trindade, é realmente uma coisa assim, para quem gosta da teologia e se mergulhar, né? Mas, como você disse, é um dogma e que a igreja não tem assim, são fundamentos, claro, todo dogma tem um fundamento bíblico, desde o Antigo Testamento, e essa palavra aqui do Evangelho de hoje também, é um dos textos, pelo menos é o mais explícito que a igreja tem sobre a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, dentro dos evangelhos. Mas tem outros textos, né? Inclusive, Sim. colocando, hoje nós estamos esse ano no ano B, que é Uhum, Evangelho de Marcos. Mas no Evangelho de Marcos não tem nem assim. A igreja escolhe três uhum, textos do Evangelho para os 3 anos litúrgicos. E uhum. esse ano B, ele usa Mateus. E nos Porque outros Marcos. anos, A e B e C, ele usa o Evangelho de João, que é uma Uhum, alusão, não é uma explicitamente colocando, né? uhum, Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, né, o ano B, a gente usa esse Evangelho de Mateus, e nos uhum, outros anos, ano A e o ano C, a gente usa o texto de São João. uhum. Quer dizer, o Evangelho ele foi escrito depois das cartas, né? São Paulo Sim. começou a escrever antes dos Evangelhos, e nos textos paulinos temos muitas referências explícitas à Trindade, né? São Paulo Uhum. gostava muito de anunciar, Realmente. de dedicar e os seus escritos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor do Pai, a comunhão do Filho, né? A comunhão do Espírito, na unidade do Do Espírito Espírito Santo. Santo. E dessas Mas, várias assim, fórmulas que nós tomamos, né? Saudamos. essas fórmulas que eram já das reuniões litúrgicas, né? Sim. As assembleias, os cristãos se reuniam. Então, tem uma fundamentação bíblica, tem essa tradição da igreja, mas, na verdade, esse dogma ele foi um dos primeiros do credo, né? Nicéia e depois Constantinopla, o Uhum. credo niceno-constantinopolitano, que vai definir esse mistério e essa divindade das três pessoas. Então, é por isso que hoje na igreja a gente, quer dizer, desde o começo da igreja, já se colocava essa o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Espírito é Deus. Santo São é três Deus. pessoas, são três deuses, não. É um Não, Deus um só, são só. três pessoas. Né? É. Às vezes a gente pode cair nessa tentação de achar que Deus é fragmentado. É um Deus, mas são três partes de Deus. A parte de Deus, parte de Deus. Não é isso, não existe, né? O Deus é um só. Mas Deus, como um mistério, se relaciona consigo mesmo. A gente leu, inclusive, eu acho que foi a gente estava no podcast aqui junto, né? Que quando a gente estava lendo o Evangelho de João e ele falava disso, né? Para que quando Jesus reza na sua oração sacerdotal, eu em ti e o nosso amor neles. Assim, Jesus ali, ele dá uma clara referência do Pai, do Filho e do Espírito Santo como amor,
ali, lógico, na hora, é que tá, como diz, na hora ninguém sabia, na hora os discípulos não estavam entendendo claramente, não, tem um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Depois, quando Jesus diz, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí diz, opa, peraí. Então, assim, e aí toda a evolução da doutrina, como é que eu vou explicar? Não, porque tem muito protestante que diz, onde é que está na Bíblia que Deus é a Santíssima Trindade? Isso não tem o nome Trindade, mas está aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e você vai vendo como ele, né? Se eu vou para o Pai e nós vamos enviar o outro Paráclito, enfim, né? Não é politeísmo, enfim. E aí, mas também assim, a gente tem que entender que o entendimento da revelação é com o tempo, né? Por exemplo, teve que passar o primeiro concílio de Constantinopla para se declarar a divindade do Filho, daí que vem, né? Deus de Deus, luz da luz. E aí, não, Nicéia, Constantinopla é Isso que é, vem o já Espírito nisso Santo. é. Exatamente. Exatamente. E é uma coisa muito interessante, eu preciso dizer, e uma coisa que eu notei, é que no credo não fala que o Espírito Santo é Deus. O senhor já notou isso? Ele fala Na que definição, Não, mas ele fala que o Espírito com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, adorado e glorificado. Ele mas que falou não pelos profetas? ele que falou, mas não fala como Jesus, Deus de Deus, luz da luz. Sim. E agora isso é que é a beleza da coisa, assim. Isso aí é a aula de história da igreja. Lá vou eu, história da igreja, lá estou eu viajando, mas isso é importante, eu acho que é interessante a gente saber. É que os padres conciliares já estavam meio que traumatizados com a briga enorme que foi até do São Nicolau estapeando o Ário lá na frente, dando um murro na cara dele, por causa da divindade do filho, que os padres conciliares, quando se reuniram em Constantinopla, disseram: não, a gente não vai declarar o Espírito Santo Deus, não, mas a tradição e a riqueza e o espírito que guia a história da igreja fez com que isso não fosse nem contestado. E mesmo que não tiver na forma, e mesmo não estando na fórmula do credo, a igreja sabe e declara e não existe nenhum questionamento de que o Espírito Santo é Deus. É a beleza do poder do Espírito que guia a sua igreja para a verdadeira revelação e a verdadeira, né, a verdadeira interpretação das escrituras e da tradição. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tem a tendência de dizer, não, mas o concílio estava errado. Não, o concílio não está errado, né? Tem muita gente hoje criticando o Concílio Vaticano II que não critica Constantinopla, né? Assim, se você vai critica Constantinopla também, né? Eu vi um professor de História da Igreja essa semana agora no Instagram falando isso, assim. É engraçado que Santo Irineu de Lyon é a base magisterial e histórica para a gente atribuir os evangelhos. A gente considera Santo Irineu de Lyon uma testemunha considerável para dizer o evangelho de Mateus é de Mateus, o evangelho de João é de João. Então, a gente precisa reconhecer Santo Irineu de Lyon como uma testemunha considerável para dizer que o Papa é o Papa. Porque o Santo Irineu de Lyon também declarou que onde está o Papa está a igreja, e que a igreja e que o Papa é Pedro e Pedro é o primaz. Né? Então, assim, de novo, né? A gente abraça a igreja com tudo que ela tem. Viajamos aqui na história da igreja, mas é interessante, eu acho, perceber, a gente vê isso que gente morreu, gente se estapeou, gente sofreu para que hoje nós pudéssemos dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus em três pessoas. Mas eu acho que a gente precisa voltar para a palavra, né? É um pouco da fundamentação também histórica, eu acho que faz parte aí. É importante a gente, muita gente aí, como você falou, não aceita algumas coisas da igreja e não aceita outras. Precisamos aceitar a igreja integralmente. Quando nós cremos que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, então as portas do inferno não prevalecerão. A gente tem as heresias e algumas heresias, como você diz aí no História da Igreja, começaram também e foram importantes até Sim. para esclarecer, para clarificar o entendimento, essa história da substância e da persona, né? A Uhum. pessoa e
a essência. Então, Deus é Deus de Deus, luz da lei é a mesma substância, os três deuses em um só. Mas são três pessoas distintas e distinguem-se pelas missões. Aí também a igreja vai colocar Uhum. aí a missão de cada um. Mas é muito importante a gente entender que nós estamos lastreados, assim, nós estamos assim depois de 2000 anos de história da igreja que tem um testemunho de muitos evangélicos protestantes que se tornaram católicos por causa disso aí. Você Uhum. pesquise a história da igreja, você vai ver que o que você está duvidando hoje, ó, já teve gente lá atrás que questionou e que já foi colocado, olha, é assim, é assim, é assim. Uhum. Não, exatamente. Eu achei interessante isso. A providência divina que se manifesta até nas heresias. A heresia em si é algo ruim. Mas se não tivesse alguém questionado antes, a igreja não teria que ter se juntado para clarificar, né? Se não fosse o arianismo, né, hoje a gente não teria o dogma da união hipostática, de Jesus é 100% homem e 100% Deus. E até a própria, como, né, o senhor também deu a deixa, eu vou puxar aqui, até a pessoa, né? O termo pessoa não existia, até a igreja tem que debater isso, né? Assim, é engraçado isso, a gente pensar que, graças a essa discussão teologal das pessoas da Santíssima Trindade, hoje a gente vê a dignidade da pessoa humana, da individualidade do ser humano. Porque até então não existia a categoria pessoa, né? Ou você é escravo, você é livre, você tem qualificações e diferenças, mas pessoas, individualidade da pessoa não tinha, né? Pessoa enquanto um ser capaz de se relacionar, embora Deus não é ser, né? Mas os anjos são pessoas também. Por quê? Porque os anjos são seres que se relacionam, né? Isso é muito bonito também. Mas É muito bonito. até alguém questionar, não existia. É. Então, né, voltemos então ao texto do Vamos Evangelho. O ao. Evangelho realmente são esses 5 versículos, né? E eu acho que o mais importante desse Evangelho em relação à solenidade de hoje é exatamente esse texto, do esse versículo aí sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então, Jesus está aqui no final do Evangelho de Mateus aqui, já para subir aos céus e deixa essa missão e com esse encargo aos discípulos que continua até hoje, né? Então, fazer discípulos em todo o Todos mundo, os né? povos. A todos os povos, porque antes o primeiro envio na vida pública de Jesus era apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus tinha vindo para o povo de Israel, mas já Isaías, já no Antigo Testamento, a promessa era para todos os povos, né? Desde Abraão, a gente for olhar isso aí antes de Isaías mesmo, Abraão já era para todos os povos. Deus havia de ser Deus de todos os povos. Mas isso O- também, quer dizer, novamente, os cristãos vão se reunir e vão ver que realmente o cristianismo não era apenas para o judeu e depois, por uma concessão, disse, não, agora vamos deixar que Deixa os os pagãos bichinhos, entrem, os pobrezinhos. os Não, mas pobrezinhos. até a gente vê isso em Jesus mesmo, né? Que a gente vê, né, como o senhor falou, né? O envio do 72 é para Israel, né? Fique aqui. Mas Jesus mesmo sai, né? Ele tá fora quando acontece o episódio da Sírio-Fenícia lá, dos cachorrinhos. Tiro Jesus, Sidônia já era fora de né? Israel, né? Jesus estava fora de Israel. E aí, de novo, né, eu estava vendo essa semana uma aula, né, sobre isso, e que a pessoa vai dizer: ah, não, mas a, a, a mulher deu uma aula para Jesus. Que deu aula para Jesus? Jesus já sabia o que ele ia fazer muito bem. Aliás, se a salvação de Jesus não fosse para fora, o que ele estava fazendo fora já? Ele já estava fora, ele não estava, né? Então, assim, é igual o outro. Ah, mas Jesus, da mesma forma, Jesus curou aquele cego aos poucos, né? Como é que você está vendo agora? Não, eu estou vendo aqui as árvores. Quando Jesus não tinha poder, o poder de Jesus era fraquinho e depois ficou forte. Então, é uma pedagogia. Tudo que Jesus faz é para que a gente aprenda aos poucos. E aqui da mesma forma, né?
Jesus primeiro para a casa de Israel, depois ele mesmo já estava indo para fora, depois ele avisa aqui, né, no final, a todos os povos, e aí depois ele vai ser mais claro ainda lá com Pedro. Pedro não declara impuro que Deus purificou. E aí imediatamente vem Cornélio e tudo mais, e aí o envio de São Paulo aos pagãos e por aí vai, né? Pedagogia de Deus aos poucos, né? A pedagogia desde o Antigo Testamento, a preparação, porque, como é assim, esse entendimento de Deus uno e trino, para o judeu do Antigo Testamento, ele não era concebível ter três deuses. Deus era o Altíssimo, era o único. Chamar, ouve Israel, o Senhor teu Deus é único, é um Né? só. E também porque não Mas, dava. assim, O povo não ao mesmo entender. tempo, quando ele diz essa passagem aí do Deuteronômio, no livro do Gênesis, dentro do Pentateuco, né, ele diz assim, Deus diz, faça-se o homem, faça... Deus diz, faça-se a Façamos. luz, faça assim. Mas quando na criação do homem diz, façamos o homem, né? Então, já indica um plural. Diz, não, isso aí é só um detalhe, mas se você for olhar... Aí, de novo, quem é você para dizer o que é detalhe e o que não é da Sagrada Escritura, né? Pois é, E, pois e é. O também texto é essa. litúrgico, é Exatamente. canônico, então façamos o homem. Deus diz no plural. Então, né, na aparição lá do Carvalho de Mambré para os três anjos, que São os depois se três. tornam como a palavra É deuses, um, né? ele Assim fala com como um, Deus falou, e aí ele. É uma pessoa só que é, fala, e. Né? e depois o ícone lá da Trindade, lá que reflete Rublev esses foi três maravilhoso. anjos, na verdade são os três deuses, né? A Trindade é reflexo da Trindade, né? Há Não são três três deuses, pessoas. né? Três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a beleza da igreja, né? Sim, sim, é uma coisa da gente ver exatamente assim, a pedagogia de Deus que vai acontecendo, que vai crescendo aos poucos, até o ponto da gente entender, porque eu acho que se Deus tivesse se revelado como Trindade lá no Antigo Testamento, muito provavelmente as pessoas teriam entendido como três deuses ia ser politeísmo. E aí não ia dar certo. Então, eu disse, olha, não é assim. Aí Jesus passou, vamos colocar aqui, 8.000 anos, né? Eu estou falando 8.000, mais historicamente, biblicamente é menos, mas a história lá de Abraão vai ser remontada mais ou menos a uns 8.000 antes de Cristo, que é quando houve a domesticação dos camelos, né? Mas 8.000 anos lidando com o povo, mas é um. E aí, quando Jesus se manifesta, ele diz: olha, é um em três pessoas. Mas aqui, aí já tinha os filósofos gregos já estavam aqui, o pensamento da humanidade toda já estava mais preparado para ouvir isso, já tinha condição, a humanidade já tinha condição de ouvir isso e perceber que era possível, né? Então, assim, como é a beleza de que Deus sabe o que ele faz também, né? Às vezes a gente quer mandar em Deus, aí eu levo para a sua oração. Às vezes você quer ensinar a Deus, se preocupe não, ele sabe o que ele está fazendo bem direitinho. Pois é, importante é você saber a palavra de Deus e não se deixar levar por todo o vento de doutrina aí que começa aí a querer nos desviar, né? É por isso que a gente sempre fala de pegar a sua Bíblia, de Uhum. ler a palavra de Deus, né? O antigo ilumina o novo e o novo é iluminado pelo antigo. Então, um se completa, a palavra de Deus a inteireza, como um todo. A gente limitar um versículo, a gente diz, não, porque está escrito aqui. Aí você vai atrás lá, a pessoa diz, está escrito isso aqui, mas se você for olhar o todo, Eu me lembrei agora do livro da sabedoria, né? A personificação da sabedoria que vê o trono de Deus e está lá, né? Assim, muito claramente a personificação da sabedoria como uma pessoa que tanto pode ser relacionado como o próprio Jesus, como pode ser o Espírito Santo. Ali, aquela descrição no livro da sabedoria estando presente diante de Deus, é um sopro ali da manifestação das pessoas divinas. Embora, claro, como na época, por mais que Deus quisesse ser claro, a cabeça do autor sagrado não tinha condição de chegar ainda nisso, né?
hoje ainda não temos. A gente É. não consegue entender. Claro que todo mistério, todo dogma tem aquela fundamentação, se consegue chegar ao entendimento, não se chegar ao que significa esse mistério de Deus, um só em três pessoas. Mas, assim, não é uma coisa absurda do ponto Uhum. de vista da razão, e aí tem Sim. todos os teólogos e os santos na história da igreja que ajudaram para tentar chegar, se aproximar do mistério. Quando o mistério é grande, a gente tem que calar e adorar. Eu não sei qual foi o santo que disse isso, Mas é a palavra mas mistério. O grego, a palavra mistério significa calar a boca, fechar a boca. calar a boca e os olhos, né? Fechar os olhos e a boca e contemplar. Então, você chega diante de um mistério desse e só pode realmente adorar. Mas, assim, se consegue ver algumas coisas, né? Então, a figura dos três estados da água. Então, os santos que colocaram para o entendimento, né? Aquela história de Santo Agostinho, que aquela criança lá, você não pode colocar toda a água do mar nesse buraquinho. Aí disse, não, mas como é que você, sendo uma cabeça só desse tamanho, você quer entender o mistério? É muito maior do que você. Eu acho que é São Patrício que fala da figura do trevo, Do né? trevo. São Uhum. três folhas e um é uma folha só, mas em três pedaços. Os três Uhum. estados da água, né? São formas de tentar chegar um pouco ao entendimento da Trindade, mas assim são imagens muito, né, pobres para se chegar sobre o dogma, né? Lembrando assim que a gente já falou aqui, né, que a fé ela não é subrracional, ela é sobre-racional. Ela não está aquém da nossa inteligência. Não é tipo assim, eu lembro sempre da fides quaeris intellectum. A fé ela pede o nosso intelecto, ela pede o nosso entendimento. Então, a gente, enquanto católico, graças a Deus, a gente não deixa a cabeça de lado para acreditar. A nossa cabeça ela vem junto e a gente pensa, porque a verdade não contradiz a verdade, já diria São João Paulo II. Então, o mistério da Tem Trindade razão. Fides e é ratio, aí também fides e ratio, exatamente. É lá que ele fala, né? A verdade não contradiz a verdade. Eu não posso. Aí é que tá. A gente, esse mistério é além da minha inteligência. Ele não é aquém da minha inteligência. Não tipo assim, não, isso aqui é irracional. Não, é sobre, é acima. E aí eu digo assim, não, é possível que Deus se relacione consigo mesmo por quê? Né? Pelo motivo de Santo Agostinho, Deus consegue se compreender totalmente, se amar totalmente, e essa seu autoconhecimento e o seu auto-amor são pessoas que conseguem ali, né, se relacionar. E a gente consegue, a gente chega e diz, é possível. Como? Aí não sei não, como é que é possível? Eu sei que é, porque ele mesmo se revelou assim, né? Eu acho que foi o próprio Tomás de Aquino que foi falar assim: a gente consegue, pela razão, entender que Deus existe. Né? Sozinho, sem precisar de revelação, a gente consegue chegar na existência de Deus. Mas na Santíssima Trindade a gente precisa da revelação, porque Deus é que se revela como Trindade. E não é uma coisa que. E aí a gente acredita porque a gente confia em Deus e porque é razoável, né, acreditar. Né? A fé eu acho que. Aí eu não sei agora se é o Concílio Vaticano II ou se isso está no catecismo, citando o concílio ou se está no catecismo independente, mas ele fala assim: que a fé é pensar com assentimento, né? A fé é eu penso concordando, né? Eu digo, é isso mesmo, você disse, porque você disse, eu concordo, então eu penso concordando. Por quê? Porque assim, né? Porque Deus tem autoridade para isso. A gente não detalhou os versículos desse evangelho de hoje, né? Eu Hoje acho que foi. hoje assim a gente conversa muito sobre a Uhum. Santíssima Trindade, conversou muito até agora, né? Já chegamos aí quase meia hora aí de nossa partilha, mas eu acho importante, né, para a nossa oração com a palavra de Deus hoje, aí aproveitar também alguns
alguns insights aí dos santos, né? Claro, a Uhum, gente falar da solenidade de hoje é Elizabeth da Trindade, né? Uma com das santas certeza. assim que tem esse entendimento sobre a Trindade que habita em cada um de nós. Isso aí é uma revelação e é uma santa recente, né? Quantos anos na história da Igreja se passaram para chegar a Santa Elizabeth da Trindade e dizer assim: a Trindade habita em mim. Como é que ela chama do poema dela da Trindade, né? Ó O Trindade céu é Deus, Santa, o céu é Deus e na e minha na alma ela minha alma ele está, está. né? Então, saber que essa Trindade que vem a nós viremos a Ele e faremos morada, né? Palavra do Senhor, né? E Uhum. também está lá no Apocalipse, né? Estou à porta e bato. Se alguém abrir, nós entraremos e faremos nele morada. Então, Mas a Deus vem e quer inabitação, habitar em Teresa, nós. Teresa de Ávila já fala da inabitação também. Mas Porque assim, é carmelita, né? é, A Elizabeth da Trindade pegou a herança lá de Teresa levei, também. levei um puxão de orelha do Frei Patrício. Eu escrevi um livro, né, sobre oração, que ainda não foi publicado, fiquem aí no aguardo. E aí o Frei Patrício fez a apresentação do livro, né, a introdução. E aí, quando ele me escreveu, ele disse: Você não falou da Elizabeth da Trindade? Frei Patrício, não consigo, não dá, é muita coisa, né? Não, aí ele me disse, né? Coloque um capítulo aqui, disso aqui, adicione isso, aquilo, e fale de Elizabeth da Trindade. Foi, Patrício, não vai, a Elizabeth da Trindade não vai entrar nesse dessa vez. Eu preciso estudar mais da Elizabeth da Trindade, mas levei o puxão de orelha do Frei Patrício. Como todo bom carmelitano, não somente Teresa d'Ávila, mas aí Edith Stein, Teresinha do É, Menino Jesus, Elizabeth da Trindade e outros santos também carmelitas não que, botei né, nada de. São Também João não da tinha. Cruz. São João da Cruz. Terezinha, no fundo, Terezinha é São João da Cruz para iniciantes. Santa Terezinha só pegou São João da Cruz e falou de novo. Terezinha não tem, assim, eu vou falar isso não. Aliás, eu vou falar, mas não me cortem. Terezinha não tem nada de novo. Santa Terezinha é essa, João da Cruz reinterpretado. Só isso. Mas eu vou ser crucificado nos comentários quando as pessoas A ouvirem isso. pequena Via, assim, Deus está colocando aí essa. Tanto que ela é doutora da igreja, a Sim, sim, igreja sim. coloca a Teresinha do Menino Jesus como doutora da igreja por causa dessa pequena Via, que já existia, já todo mundo sabia, tem que se É, fazer como criança. Mas é, ela colocou nos escritos que precisa ser pequeno. Essa pequena Via. essa oferta de vida toda na coisa, é assim, enfim, eu não quero desmerecer Terezinha de forma nenhuma, sou fã dela, minha best, e uma das primeiras coisas que eu vou fazer, depois que eu abraçar Nossa Senhora e São José, Terezinha vai ser a primeira que eu vou abraçar, eu vou dar um beijo naquela bochecha dela e dizer, olha, eu tô aqui por causa de você, minha filha, porque se não fosse você também, enfim, e aí depois eu vou sentar com a Teresona e pegar ela um café, Teresa, vamos sentar aqui, bora conversar. Mas É. eu não quero desmerecer Terezinha de forma nenhuma. Eu quero dizer só que Terezinha, lógico, ela tem uma grande novidade nesse sentido, porque ela transformou e ela tirou o medo, né, das pessoas de São João da Cruz. Isso é que é uma beleza. O Eu só acho que jansenismo na época dela, né? Porque era um medo de Deus, havia né, dentro da igreja sei lá, um temor que não era o temor servir, assim como é que ele chama, assim, não é o temor de não agradar a Deus, mas Uhum. se chegava assim até ser um temor doentio, não era para amar a Deus, por amor a Deus, né? Não, as pessoas, né, hoje é impensável, mas assim, naquela época de Terezinha, as pessoas recomendavam que as pessoas não comungassem. Assim, era de uma coisa que não, assim, como a comunhão era a coisa assim mais extraordinária do mundo. E graças a Deus a Terezinha teve a graça, né, no final já da vida dela, especialmente ali, no final não.
vida curta também, né? Quando ela estava servindo lá na enfermaria, as irmãs, ela tem a graça de poder comungar todos os dias, o que era impensável fora do mosteiro naquela época, né? E hoje a gente tem, hoje a gente pode comungar 2 vezes por dia até, lógico, não é recomendado, não façam isso, mas é possível ir assim. Mas você pode ir para a missa todo dia e comungar todos os dias. De participar de 2 missas. Se você participar de 2 missas, você pode comungar 2 vezes, mas não, enfim, não vou me entrar no detalhe que aqui não é o caso, mas assim, é o fato de que graças a Terezinha, né, graças a Terezinha, hoje a gente pode ter missa diária e comungar todos os dias. De certa forma, foi ela, né, assim, não ela não foi levantou bandeira nem nada mais, mas essa doutrina nova, eu. Não é doutrina nova. Terezinha não trouxe nesse sentido. Mas essa graça de perceber a misericórdia de Deus e contra o jansenismo, embora ela não esteja. Isso é que é lindo de Deus. Ela não estava lutando contra o jansenismo, ela estava sendo santa. Eu vejo isso. Hoje, por exemplo, Carlo Acutis, né? A gente teve essa semana uma belíssima notícia que Carlo Acutis vai ser canonizado, vai ser santo, né? Vai ser santo. Já está no céu, né? Vai ser declarado santo. Mas Carlo Acutis não queria, né? Ele vai ser o padroeiro da internet se Deus quiser. Eu quero fazer a oração de Carlo Acutis antes de acessar a internet. Mas Carlo Acutis fazia o que eu e você estamos fazendo aqui agora, usando a internet para evangelizar. Por quê? Porque ele queria ser o evangelizador da internet? Não. Ele estava querendo ser santo. Ele estava querendo fazer a vontade de Deus. E ele criou, né? E ele entrou com uma grande novidade que hoje, né, nós estamos seguindo os passos de Carlo Acutis aqui, né? Isso é muito lindo. Por quê? Porque ele não estava querendo fazer a revolução do catolicismo na internet. Eu vou converter a internet. Não, ele estava querendo ser santo. E foi, e está aí, né? Canonizado, e vai tocar muita gente. Então, assim, a gente pode dizer, hoje aqui o que a gente está seguindo os passos que o São Carlo Acutis iniciou. Imagina, gente, nossa, para. Imagina paróquia São Carlo Acutis, cara. Imagina uma imagem, você chegar numa igreja para rezar a missa e a imagem maior que vai ter dentro daquela igreja vai ser a imagem de um jovem de camisa polo e mochila. É isso. Só isso. Fique com esse pensamento aí na sua cabeça. Em breve, né? Vai ter, vai ter. Vai ter, né? A ideia do santo de saia caiu por terra aqui totalmente. Né? A pessoa dizendo, santo de saia, como assim, né? Porque santo ou era mulher ou usava hábito, né? Ou batina. Acabou-se. Acabou-se isso. Santos de calça jeans aí. São João Paulo II já anunciava, né, a necessidade de hoje da igreja. Né? A igreja precisa de muitos santos, né? Os santos de calça jeans, aí os santos do dia a dia, e que está aí, estão surgindo, né? Estão aparecendo aí. O Guido Schaeffer lá do Rio de Janeiro, né? O santo surfista, se Deus quiser, seminarista, surfista. Também está lá em Se Deus processo, né? quiser. Aqui no Ceará tem a Beata Benigna, né? Que Uhum. não, santa já, né? Eu Eu acho que acho que foi canonizado assim, ó. já foi, É. Também tem a Lindalva A Justa no Diana Rio Grande do Beretta Norte, Mola, é. Jana Beretta mora lá também, né? Médica, calça jeans, calça comprida também. Enfim, eu tô... Então, que não falta. que não falta é isso, mas eu vejo isso assim. Esses dias eu estava compartilhando meus stories lá no Instagram a necessidade de santos no dia de hoje, como o mundo hoje está ferido e quanto a gente precisa de santos. Mas não santos que queiram revolucionar tudo, santos que queiram ser santos, porque sendo santo a gente vai revolucionar tudo, né? Assim, São Francisco de Assis não levantou a bandeira contra a riqueza, mas vivendo a pobreza, os conselhos evangélicos entraram na igreja. Só em pensar nisso, que não existia voto de pobreza antes de São Francisco de Assis, hoje a gente não consegue pensar numa ordem que não tenha voto de pobreza. Não tinha, até São Francisco e São Domingos não existia, né? Na época dele mesmo, a igreja, alguns cardeais ficaram assim impressionados. Não, não pode, vocês não podem
aceitar, o Papa não pode ser o Evangelho. Jesus foi pobre e eu estou querendo ser igual a Jesus aqui, eu não posso. Como é Se que vocês não pode? aceitarem isso, o que é que vocês querem? Aí eles tomaram susto, né? É. Se você está querendo dizer que eu não posso viver o evangelho, é isso que vocês estão querendo dizer? Vocês estão dizendo isso? Não é possível. Querendo imitar nosso Senhor Jesus Cristo aqui, o poverelo de Assis lá, o pobrezinho. É, Mas, enfim, chegamos aí mais de 35 minutos, eu acho que já estamos ultrapassando aí a nossa proposta. Mas, claro, Santíssima Trindade, a gente não se ateve só ao texto do Evangelho de hoje, mas tem muita coisa para a gente conversar, né? Como sempre, uhum. todo o Evangelho é muito rico e se a gente fosse pegar aqui as leituras e outros textos, aí Aí, ultrapassava aí muitas horas a gente poder ficar falando é, aqui, muitas horas. Mas nem a nossa ideia é tentar ficar, pelo menos de uma forma que você consiga escutar isso aqui de uma vez ou no máximo duas vezes, para que você reze melhor, inclusive na palavra de Deus, na celebração. Enfim, eu sou sempre muito grato. A você que assiste até o final, nós somos sempre muito gratos. Queremos que você, por favor, deixe seu like, né, e compartilhe, né? Eu acho que essa conversa hoje foi muito, assim, não foi literalmente bíblica, né, como normalmente é, mas hoje foi uma conversa tão boa, eu achei muito boa também a conversa e eu fico, enfim, e eu queria muito que mais gente ouvisse, mais gente participasse, mais gente comentasse, não porque eu quero ser o máximo, é porque eu quero que as pessoas amem a palavra de Deus, é por isso que a gente está aqui, né? exatamente. Nosso objetivo é isso aí. Realmente ainda temos poucos seguidores comparado com outros aí. E vamos assim, cada um tem a sua forma de expressar e comentar o Evangelho do dia e a nossa proposta aqui leva, eu acho, creio que você que nos assistiu até aqui agora pode ter sido enriquecido com algum comentário da nossa parte aqui que vai lhe ajudar na sua oração do dia de hoje. Domingo é o dia do Senhor. Então, depois de Pentecostes, agora nós estamos celebrando a Santíssima Trindade. Já aí, cada dia na igreja a gente tem, né, os entendimentos e as riquezas a partilhar, e a igreja, a palavra de Deus sempre é muito rica, nunca se esgota, por mais que a gente queira, a gente nunca vai chegar ao fim, né? Isaías lá do Não vos canseis. Não vos canseis, porque E é por nunca isso que chegareis ao fim. a gente vai continuar com esse podcast aí muitos anos ainda, porque não tem fim a palavra de Deus. Mas amém, vamos rezar. Quem reza sou eu. Vamos. Hoje, domingo Hoje sou passado eu. fui eu, agora hoje você aí. Tá bom, vamos lá, gente. Então, feche seus olhos, baixa sua cabeça e começamos e continuamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, Jesus, que abra os nossos olhos. Te pedimos, ó Espírito Santo, que abra o nosso entendimento. Te pedimos, ó Pai, que abra o nosso coração, para que nós possamos, cheios de Ti mesmo, possamos imitar a Tua vida, vida de amor, de doação, de caridade. Te pedimos, Senhor, essa graça de não mais nos fecharmos em nós mesmos, mas nos abrirmos, porque Tu és comunidade, porque Tu és diálogo, porque Tu és amor. E nós te pedimos, Jesus, dá-nos a graça de ser como Tu és, abertos, amorosos, caridosos, misericordiosos. Porque, Senhor, eu sei que o teu objetivo maior ao nos chamar a sermos batizados em Teu nome era mergulharmos na Tua vida, Senhor. Por isso, que nós sejamos cheios da Tua vida divina. E cheios da Tua vida divina possamos transbordar desse amor. Te pedimos, ó Virgem Maria, Tu que mais do que ninguém nessa vida viveu mergulhada e rodeada no mistério da Trindade. Que tu possas também, como filha, como mãe, como esposa, como humana como nós somos, ensina-nos a viver mergulhados na Trindade também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Perdoe-nos, Senhor, convosco. com Bendita bendita sois vós sois entre as vós entre mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha da paz, Dai-nos a paz. o Senhor esteja Então, convosco. não se esqueça aí do seu like, encaminhar para os seus amigos. Vamos ver se a gente pode crescer mais aí no Instagram, no YouTube, no Telegram, nas redes sociais aí também tem podcast, você está apenas no áudio. Escute aí e encaminhe para os seus amigos, familiares. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, gente. Tchau, gente.